Bom dia, Boa tarde. boa noite. Você está no? Palavrinhando. Ela é Roseli Mazzulo E ela é Rosana Freneda. e a gente está aqui para Palavrinhar. depois da Vinheta. Bora? Bora. Para os meus pedidos de praxe, eu não vou parar de pedir para vocês curtirem. Muito, muito, muito. Estando logados para valer. Compartilharem nosso conteúdo. Digam para o mundo que nós estamos aqui de coração aberto, trazendo o nosso melhor para que a vida das pessoas, de todo mundo, seja melhor. Ativem o sininho para serem lembrados dos episódios. Inscrevam-se no canal. Inscrevam-se e comentem. Tá vendo? Intenção. Tenha uma intenção. Tenham a intenção de. Tudo começa na Nos intenção, apoiar, no nos pensamento. apoiar. Tudo começa na intenção, no pensamento, né, Rô? Sejam bem intencionados Nossa. conosco. Intenção. Substantivo feminino. A intenção. intento. 2. O que se objetiva fazer. Propósito. Nosso primeiro episódio. Uma palavra sorteada, né? Propósito. No primeiro a gente nunca esquece, né? Não. 3. O que se deseja alcançar. Vontade. Intenção, propósito. Intenção, propósito, intenção, vontade. Tudo começa numa intenção, ou seja, numa vontade. Exato. Se a gente não tiver vontade, não há ação, né, Rô? Não começa nada, né? Porque a gente falou no episódio passado de pensamento. Que a gente pensou e teve a ideia, né? Lembra? A gente falou do curso. Mas se a gente não tiver a intenção de realizar de verdade, bom, não vai passar disso, né? Na verdade, A parece... vontade. É uma palavra que pouco a gente pensa, né? Na verdade, esse é o propósito Do canal. do Palavrinhando, né? Esmiuçar as palavras que a gente usa e não vai a fundo nelas, né? E não existe nenhuma ação, a gente não realiza nada sem que haja uma intenção. Para quê? Para que finalidade eu vou fazer isso? Para que eu vou acordar? Para que eu vou andar? Para que eu vou estudar? Para que eu vou dançar? Tudo acontece com uma intenção. Eu acho que o mais interessante da intenção é você dirigi-la, né? Você ter autonomia para direcionar a intenção para o seu propósito, para que tudo vale a pena, né? Quando você pensa em propósito, que realmente foi o nosso primeiro episódio e realmente deu a possibilidade de falarmos o objetivo do propósito, a intenção é um objetivo. É um objetivo. E você estava falando e me veio aqui, né? Quando às vezes você faz algo a alguém, aí você prejudica essa pessoa, e aí você diz, eu não tive a intenção. O meu ato não foi provocativo, não foi de propósito, né? Propósito de vida, não foi de propósito, de encontro, né? Contra, né, Rosinha? E a gente usa muito essa eu não tive a intenção de te magoar, eu não tive a intenção de te ferir. Porque a intenção é a vontade. Existe o fato de você fazer algo para que a sua vontade aconteça, que a sua intenção se desenvolva. Eu tenho a intenção de machucar, eu tenho a intenção de ferir, eu quero que uma pessoa não se dê bem na vida, eu tenho a intenção de puxar o tapete do meu colega de trabalho. Tem a intenção de ferir, de humilhar, Sim, de prejudicar né? o outro. Né? E às vezes, só que às vezes nós fazemos algumas ações, tomamos algumas atitudes em que, apesar de não termos a intenção de machucar, ferir, prejudicar alguém, a gente acaba por fazer. Por isso a gente diz, eu não tive a intenção, eu não tive a vontade de. Não foi intencional, né? Não foi intencional. Não foi intencional. E a gente não para pra pensar, né? Quando a gente responde, não foi intencional. Não foi, não tive vontade. Na verdade, não foi, né? Não foi no propósito.
E realmente a intenção está muito relacionada ao propósito. Na verdade, quando a gente pensa em propósito, o propósito é o que nos move, é o que faz com que o seu dia a dia aconteça com uma finalidade específica, com É, uma intenção declarada. Porque quando você descobre o teu propósito de vida, você declara para a vida o que você quer dela, sim. né? Então a intenção, ela é clara, ela é objetiva, né? Eu escolho. Quando a gente fala também, né, pessoas de intenção de fazer o mal, a gente também muitas vezes age com a intenção de propor tudo que é de melhor Sim, para a nossa vida e para a vida do outro. O mais legal da palavra é você saber a força que ela tem e o quanto ela depende do seu pensamento. qual a intenção Qual do a seu. Quando você pensa em algo, qual a intenção desse pensamento? Né? A com a intenção é intenção da de. sua fala, com a intenção da sua vida, com a intenção da sua ação, né? É estar atento justamente a tudo que nós fazemos e tudo que nós fazemos, embora muitas vezes, como a Rô acabou de dizer, a gente não tem intenção de, mas todas as nossas ações respingam em quem está ao nosso redor. Eu acho Sim. que É isso que é a gente tem que esse o pensar, ponto, né? é esse o ponto, né? Se eu fizer isso, qual é o prejuízo? Né? Né? Para mim e para as pessoas que estão ao meu redor. Vai valer a pena? Então, a intenção de fazer a ação vai depender do resultado dela. E a gente tem que pensar um pouco nesses resultados, né? Porque a gente gerencia a intenção, mas a intenção ela pode impactar em outras pessoas também, né? Quando a intenção tem a ver com o seu propósito, com as suas vontades, com o que você quer para você, genuinamente, é interessante. Sim, a gente só tem que tomar cuidado se a intenção que a gente tem não tá ferindo o outro, ferindo uma sociedade, ferindo um conjunto de ideias, porque também você pode Valores, ter valores, crenças. né? A gente tem que realmente tomar muito cuidado. A gente tem o nosso pensamento, ele tem que ter a intenção de que eu não prejudique o outro em qualquer ramo, né? Seja de ideia, seja financeiro, seja de saúde. Eu tenho até assim, me veio aqui, vem as coisas, né? Diria eu, por exemplo, como um psicopata. Quando a gente fala da psicopatia, a intenção dele ele não tem. É zero, ele não tem porque ele não tem moral, ele não tem crivo de razão, e aí ele faz as coisas por fazer. Aí talvez a intenção é prazer próprio, né? Porque ele tem uma necessidade de ver como é que o outro reage, porque ele não tem sentimentos, ele não tem empatia, assim, ele não tem o patos. Não tenho patos. Ele é zero de patos, no episódio que a Rose fez. Então, qual a intenção do psicopata? Qual é a vontade dele? É sentir vontade. É sentir prazer em algo, porque ele é zero. Então, você pode pegar entrevistas dessas pessoas que cometeram atrocidades e eles falam, assim, sem nenhuma carga emocional. É como se o que eles tivessem feito era a coisa mais normal do mundo. Ele fazia mal para os outros, então acabei. Eu vi assisti a uma palestra do Goleman, do Daniel Goleman, que ele falava, esmiuçava a inteligência emocional, e quando ele falava de empatia, que é um dos pilares da inteligência emocional, o patos, né, como a gente acabou de dizer, ele diz que para ele chegar a considerar a empatia como um pilar, ele fez uma pesquisa e ele pergunta, né, para um criminoso: mas você não sentiu pena quando você fez isso? Não doeu seu coração? Você não se colocou no lugar da vítima? E diz que o criminoso olhou para ele e falou assim: se eu fizesse isso, eu não teria matado. Porque ele não tem, né? Ele não tem esse
olhar. É doido. É o meu eu não sei bel por que prazer, é, é o meu... mas assim, eu não sei se é intencional. Pode ser que seja, porque de caso pensado, né, eles são super inteligentes, Super eles analisam. inteligentes. Mas, gente, por alguma razão, meu cérebro fez essa conexão. Eu não sei se é porque é uma coisa que me incomoda muito, talvez até, né, existe uma razão aí para eu estar Não, sempre e o puxando. interessante, Rô, é que se você pensar, né, em se tratando de psicopatia, eles são, eles são apáticos, eles não têm nenhuma conexão com o outro nesse sentido de considerar o outro, mas ele exerce fascínio sobre o outro. Porque eles são. Porque Eles são sedutores. Então, porque na cabeça deles eles estão livrando a sociedade de um mal. Na loucura deles. Deixa a dona Ana Beatriz, que é especialista É verdade. Gente, é uma coisa que em psicopatia, mas é é uma muito coisa difícil. que me incomoda tanto assim, e saber que há tantos deles entre nós e que não foram diagnosticados. Então a minha intenção, acho que de trazer essa informação, foi de que, né, prestem atenção, porque Qual é a intenção das pessoas em relação a em nós relação a também? nós, porque gente, existem mais psicopatas do que a gente possa imaginar. Não é a grande maioria, óbvio, mas eles são muitos em níveis, em graus diferentes. A própria doutora Ana Beatriz fala sobre isso, né? Em níveis diferentes. Mas a gente precisa prestar atenção na intenção das pessoas quando elas se aproximam da gente, né? Porque aí, ó, talvez seja por isso que eu recebi aí alguma intuição, porque nós estamos rodeados de pessoas fascinantes. E qual a intenção do fascínio delas? Qual a intenção delas? Pode ser que tenha vindo aí, né? Nada é em vão, eu não acredito que nenhum pensamento aqui, né? A gente está no mundo das ideias, os pensamentos estão fluindo, né? Estão borbulhando, então por alguma razão captei isso, então é uma desculpa. Mas é de se pensar, eu acho que o valor da informação, né, da citação da psicopatia, está também na intenção de observar o quanto há de se estudar e o quanto há de se sensibilizar com a saúde mental do mundo. É importante. O quanto a saúde mental está sendo negligenciada, o quanto as pessoas estão pedindo socorro em relação à saúde mental, o quanto de pessoas estão perdendo o crivo, né? Perdendo... De novo aquela conversa nossa lá do passado. Tá todo mundo perdido nos ruídos. Não estão prestando atenção no aqui, no agora, nas pessoas que se aproximam da tua vida. Qual a intenção das pessoas que se aproximam de você? Não necessariamente seja tudo ruim, querem tirar proveito, mas é bom que a gente fique atento, né, Rô? E assim, dentro da nossa possibilidade, que a gente possa considerar as pessoas como seres que muitas vezes precisam de ajuda para não chegar a cometer atrocidades. Né? Então, o quanto os relacionamentos, o quanto estar com pessoas que têm um emocional equilibrado, que se preocupam com isso e que se compadeçam de pessoas que estão no desequilíbrio. Então, que sejamos bem intencionados em relação a isso, sabe? Não é a intenção aqui, não é tipo, não jogue pro lado e tire da sua frente. Não é isso. Muito longe do nosso propósito, inclusive. Preste atenção, você pode até trazer para si, né? Mas desde que haja aí um acompanhamento profissional para poder ajudar a pessoa, né? E no sentido da gente também entender que nós fazemos parte disso tudo, né? E o quanto se fala, principalmente depois da pandemia, de saúde mental, o quanto os jovens estão pedindo socorro, né? O quanto as pessoas o mundo, né? Eu acho que está pedindo socorro, né, exatamente. Porque está tudo tão vazio, tudo tão raso, tão supérfluo, tão imediato. Né? E as pessoas hoje que têm milhões de seguidores, qual é a real intenção delas, né? É só ganhar dinheiro? Então, né?
Só encher o cofrinho? Bora levar para o mundo as melhores intenções. Sim. É isso, né? É isso, chega. Chega. A gente sempre tem uns links, né? A Muito gente doido. vai ficando dando pitaco. Contem aí se vocês acham que a gente passa do ponto. Fala se é bom, se é fala. ruim, se é legal dar umas viajadas na maionese e pirada na batatinha. Ontem a gente estava conversando aqui em casa sobre essas gírias que aparecem do nada, né? Viajar na maionese e pirar na batatinha. Então, se a gente faz Juntando isso... os dois dá uma boa salada. A maionese e a batata. Né? A gente vai virar meio diva depressão aqui, tá, gente? Diva depressão da terceira. Da terceira idade. As vovozinhas. Aí põe a vinheta, eu sou rica. Eu sou rica. Bora lá, gente. Bora lá. Gente, é isso aí. Vamos palavrinhar. Vamos palavrinhar, compartilhar esses pensamentos. Compartilhar, eu coloquei a plaquinha, ainda bem que a Rosana não viu, porque ela é louca pra trocar minhas plaquinhas. Eu troco? Compartilhar. Eu troco? Não, ela fica mostrando que eu falei errado, porque eu tô aqui de revestresse, mas é compartilhar o vídeo, ativar o sininho para ser lembrado das nossas intenções nos vídeos, curtir muito, logados para valer, inscrever-se no canal e comentar aí conosco. Vamos falar mais. Qual a sua intenção com relação ao canal? Diz aí para nós. A nossa intenção a gente sabe. A gente sabe. Espalhar alegria, diversão, conhecimento. Falar o que a gente pensa. E às vezes até dizer. E às vezes até dizer o que a gente não pensa. É verdade. Vocês não têm ideia do que é isso. Fomos. Beijo, gente. Fiquem bem. Beijo.